Em análise macro, todas as semanas aqui conosco. Fábio, muito bem-vindo aqui ao BMC News. Sempre um prazer falar contigo. Muito bom dia, meu caro. Bom dia, Felipe. Bom dia, Débora. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Um ótimo dia para você, Fábio. Tudo jóia. Fábio, o assunto do dia, né? A expectativa do mercado era por esses dados aí do PIB lá nos Estados Unidos, abaixo do esperado. E eu queria entender essa percepção, né? Resultado de produto interno bruto nos Estados Unidos abaixo do esperado, praticamente bem abaixo, né? Veio 1,1 e era esperado 2. Isso dá que tipo de sinal sobre a condução da política monetária e sobre essa desaceleração econômica dos Estados Unidos? Olha, eu acho que a gente está vendo aqui o que a gente vem conversando há várias semanas e o mercado está ignorando faz tempo. Tudo bem que o mercado está sendo sustentado por meia dúzia de grandes empresas, mas a gente está vendo que a economia está sofrendo já os efeitos do aperto financeiro, do aperto monetário de juros altos, só que a inflação não está dando bola para isso e persiste alta, o que começa a fazer cada vez mais, e é por isso que agora eu acho que a gente vai ver essa discussão voltar à tona. Será que só tem mais uma alta? Porque a economia está tomando porrada, mas a inflação até agora ela não mostrou que realmente vai cair como era esperado. A gente sabe que dado de inflação tem um delay, tem um lag para ele começar a fluir. Porém, o PIB mostrou exatamente aquela foto que o Fed não queria ver. Uma economia já estagnando e uma inflação ainda muito acima da meta. Ainda temos os dados dos pedidos iniciais, né? Seguro-desemprego, o dado que sai toda quinta-feira, foi divulgado há pouco, né? O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram para 230 mil na semana encerrada em 21 de abril. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperava 248 mil solicitações. Na semana anterior, os pedidos somaram 246 mil, conforme dados que foram revisados, ou seja, reforça também a tese de que a economia está ainda aquecida de alguma forma, já que esses dados estão aí um pouco abaixo do que era a expectativa do mercado, né, Fábio? Sim, o ponto positivo nessa história toda, no mix de variáveis para o Fed, é que pelo menos os pedidos de seguro-desemprego, por mais que vieram abaixo do esperado, eles estão se mantendo acima de 230 mil, que a gente viu nas últimas semanas, eles chegarem abaixo de 200 mil pedidos, o que assustava, dado que o esperado eram 230 mil. Ainda está muito longe de mostrar um desaquecimento de emprego. A curva do Fed tem quase que 1% de alta no desemprego até o final do ano. E a gente não está vendo isso acontecer nos dados que estão vindo. A economia realmente, em termos de emprego, continua muito forte. Porém, a gente olhando a atividade do jeito que está, e vamos ser bem honestos, os resultados das empresas estão vindo melhores, mas assim, a manchete ontem dizia tudo. Resultado do Facebook cai 25%, ou seja, caiu 1/4, mas veio acima do esperado. Será que o esperado já não era muito ruim e ele só veio menos pior? Então, assim, as interpretações a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas querem se apegar no otimismo, mas quando a gente olha para dados e o que manda são dados, eles estão falando outra língua. Fábio, até nesse sentido aí que você falou, né, eu até ia entrar no específico das empresas, mas diante disso que você falou sobre PIB, sobre resultado de empresa, sobre desemprego e tudo mais, você acredita ou você percebe que a recessão nos Estados Unidos, pelo menos na visão aí do pessoal do mercado, ela acabou sendo só adiada? Você falou, às vezes o pessoal está com uma narrativa de tentar achar o otimismo. Porque eu me lembro que um tempo atrás falava, olha, do jeito que está indo a economia, elevação dos juros, inflação para cima e tudo mais, os Estados Unidos devem ter uma recessão em breve, né? Nesse ano, meio do ano ou no terceiro trimestre. Mas aí parece que essa situação saiu do cenário, eu não ouço mais, ou pelo menos não leio mais ninguém falando sobre isso, de recessão dos Estados Unidos, mas diante dos números,
pode ser que tenha sido só adiado, né? Um pouquinho mais para frente, 2024, começo do semestre ali, ou no segundo semestre, e não saído efetivamente do radar, só adiado, postergado. Eu acho que a gente está entrando muito nesse escopo, Felipe. Eu acho que a coisa está sendo empurrada com a barriga e a gente tem que lembrar uma coisa. Teto da dívida americana, ontem a Câmara passou o projeto de lei que é dos republicanos, que dificilmente vai passar no Senado. Isso deve bater nos limites ali para junho, julho, o que gera um problema e um desgaste muito grande de negociação entre governo e membros do Congresso. Precisa ser resolvido. Essa discussão enfraquece o dólar. O que a gente tem vindo? Verão. Verão é quando os serviços têm sobreaquecimento porque está todo mundo de férias, empregado, vão consumir, vão viajar. Eu dou um exemplo para vocês. Está impossível passagem de avião aqui. Você pega, por exemplo, uma viagem para o Caribe, que de Miami para Bahamas devia custar 200, a passagem está 500. Então, assim, fica inviável os preços, mas as pessoas vão consumir. O americano aprendeu no último ano a parcelar. Essas empresas que surgiram, a Firm, Acorns, que fazem parcelamento, elas estão explodindo de fazer negócio. Isso vai aquecer mais ainda a economia e a inflação de serviços se manter pressionada. Você tem verão, demanda por petróleo tende a aumentar. A gasolina está 3,80 aqui de novo. Ela começou o ano a 2,80, já está 3,80, o que vai segurar uma inflação mais alta. Vamos supor que agora em maio, a semana que vem, o Fed suba juros e já no discurso fale: achamos que aqui é o ponto de equilíbrio, vamos segurar. Quando será que vem corte? Não vai ser no terceiro trimestre, provavelmente não vai ser no quarto trimestre. Os mais otimistas, que são os grandes gestores, têm primeiro trimestre de 24. O americano não sabe o que é conviver com 5,25 de juros por um longo período. E uma inflação de 4,5%, 5%. O PCI vai sair amanhã e tudo indica que ele vem em 4,5%, ou seja, o dobro e uma gordura da meta. Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que seria muito otimismo e irresponsabilidade achar que, no mínimo, os Estados Unidos não entram numa leve recessão para virar o cenário. É aquele famoso pular na piscina gelada, você não fica, você sai rápido, mas você vai passar um gelado por alguns tempos, entendeu? O Biden não ficou muito feliz quando soube disso, né? Ele que insiste, eu lembro que acho que foi, se não me engano, na semana passada, né? Que até a porta-voz da Casa Branca disse que ele estava muito irritado, que não existe recessão, não vai existir recessão. Ele que bateu muito nessa tecla aí, né? Deixa eu trazer uma outra informação, viu, que me chamou a atenção, Fábio, que saiu na Reuters, de que o yuan chinês ultrapassou o dólar e se tornou uma moeda mais usada nas transações, isso lá da China, segundo informações da própria agência de notícias, né? Isso teria acontecido pela primeira vez, segundo eles. E eu queria entender se, do teu ponto de vista, isso pode mostrar de alguma forma realmente uma perda de força mesmo da moeda americana. Muito tem se falado sobre isso, que o dólar está perdendo força frente a outras moedas e tal. Isso caracteriza de alguma forma para você isso, ou é muito cedo para poder se falar? É uma situação muito pontual para poder caracterizar uma perda de força? Até porque a gente sabe que todos os países, por exemplo, têm reservas em dólar ainda à frente, né? Olha, Débora, a gente está olhando só um prisma dessa equação toda, transações comerciais. Ok. Transações comerciais agora, por causa do tamanho da importância da China e da quantidade de parceiros que ela tem, o yuan é mais negociado. Agora vamos lembrar uma coisa, mercado financeiro e mercado de dívida. Ele é totalmente negociado em dólar, na sua grande maioria, em euro em segundo lugar, em ien em terceiro. O yuan acho que tem 3% disso. Outra coisa que as pessoas esquecem, e eu acho que é muito por falta de educação financeira, a conta de capital da China é fechada. Ou seja, o chinês também não pode tirar o dinheiro de lá. Vamos esperar a China abrir essa conta de capital. Para virar moeda dominante, você tem que ter uma conta de capital aberta. A hora que abre a conta de capital da China, eu quero ver se vai ter mais chinês tirando o dinheiro, se eles puderem, né? Porque lá o ditador não deixa, ou se vai ter mais dinheiro indo para a China.
As pessoas, elas olham, focam numa manchete, olham uma prisma e se apegam naquilo e esquecem de olhar a floresta toda. E o que te diz a grande verdade é quando você olha a floresta. Tanto quando você olha para a economia americana e a situação fragilizada que está acontecendo, quanto quando você olha para esse crescimento da China em relação aos seus parceiros comerciais. Agora, pega o primeiro escalão do mundo. Nenhum deles está fazendo transação em yuan. Quem que está fazendo? Argentina, Marrocos, Egito, alguns países periféricos da Ásia. Provavelmente agora o Brasil começou, e mesmo começando, as nossas reservas cambiais hoje não passam de 5% em yuan. Então ainda isso tem um longo caminho pela frente. E eu volto a lembrar, eu inclusive gravei um podcast e um vídeo na internet, no YouTube, com o Bruno Perini sobre isso, falando: moeda é confiança. Vão confiar mais no chinês ou mais no americano, no europeu e no próprio japonês? A hora que o chinês tiver mais confiança, eles provavelmente terão a moeda mais forte do mundo. Nesse momento, por causa de transação comercial, é a mesma coisa que muitos pais fizeram há 5, 6 anos atrás, quando colocaram os filhos para aprender mandarim, porque ia ser a língua mais falada do mundo. E eles erraram, porque hoje tem muito mais pessoas falando hindu, porque tem mais indiano do que chinês no mundo, do que mandarim. Então, assim, são só números que jogam para fazer manchete, entendeu? Eu não me apego a essas coisas, eu falo sempre. A hora que a porca aperta o rabo e você precisa correr para a segurança, se ninguém correr para o dólar e para ativos americanos, eu começo a me preocupar. Eu ouvi esse podcast aí, Fábio, e é muito boa a provocação que você faz, falando assim, daqui 10 anos, 5 anos, você vai estar usando mais dólar, você acha que vai estar usando mais dólar ou vai estar usando mais yuan, né? Você vai estar consumindo mais Apple, mais commodities lastreados em dólar ou vai estar fazendo alguma coisa em yuan, né? O ponto central é esse, né? Pode, em algum momento, perder, mas vislumbrando, né, fazendo um exercício mental aqui de futurologia, é muito difícil você não ter nada atrelado ao dólar no seu cotidiano, né? É questão de segurança, Felipe, principalmente o quê? Segurança jurídica. Como que você vai confiar numa moeda onde a gente viu nos últimos 2 anos o governo com uma canetada detonar o setor de educação, detonar o setor de tecnologia, detonar o setor imobiliário, e a gente está vendo agora. Vocês percebem que a gente está no final de abril, a China falou que ia crescer à torta e à direita e ela está parecendo aqueles bugs nas dunas do Nordeste, só patinando ali, não vem com dados consistentes, não conseguem fazer um monte de coisa, aí começam a apontar o dedo para, vamos dar arma na Rússia, vamos financiar a Argentina. Eu acho que a China tem problemas tão grandes quanto o resto do mundo e isso não está nítido ainda para muita gente e pode ser a grande conta do mercado. Inclusive, infelizmente, para nós brasileiros, Brasil, que dependemos muito do crescimento chinês para podermos vender muitos dos nossos produtos, vamos sofrer, porque eu acho que essa guinada chinesa, o próximo boom de crescimento lá vai ser muito mais pelo consumo do que por infraestrutura. Maravilha. Vamos falar rapidinho sobre ADRs da Vale que estão subindo, só para poder... Temos um pré-mercado aqui, ainda tem muita volatilidade no pré-mercado de Nova York, mas só para poder já comentar rapidinho, o que você achou desse resultado aí da Vale, trazer um pouco para a gente aí esse ciclo que a gente está acompanhando, pelo menos agora estão caindo os papéis, estão subindo as ADRs da Vale 0,72%, mais cedo no pré-mercado caía, como eu trouxe aqui para o pessoal, né? Vale, o bom da Vale é que ela tem que reportar, ela reporta uma semana antes as coisas dos minérios, né, os estoques e tudo mais, e já vimos lá que o resultado não ia ser como todo mundo esperava. Eu acho que o único equipe de análise que chegou muito próximo era o Itaú, que estava mais pessimista. Teve muita influência do preço do minério, que foi a coisa que mais fez as mineradoras sofrerem, mas Vale também perdeu um pouco daquele glamour que tinha perante os pares australianos, vindo com custos mais altos. Isso preocupa um pouco e tem que olhar toda a base de números. Aí eu deixo para os analistas fundamentalistas que entendem muito melhor do que eu, para entender os meandros do que aconteceu dentro da empresa que perdeu eficiência. Vale que vinha nos últimos 5 anos dando um show de eficiência
e só não alcançava os pares australianos por causa do problema do ESG, de Brumadinho, que carregava esse fantasma nas costas, e agora o resultado muito disso, óbvio, o preço do minério que está despencando, porque a China está com os portos fechados, não está comprando como gostaria, porque é o que eu falo, o mercado imobiliário chinês, eles estão com estoque, estão detonando ainda prédios. Você pega as poucas imagens que a gente consegue ter, informação de lá, o governo praticamente implodindo lote de construção para refazer um monte de coisa, só que o chinês em si não está se sentindo confortável para comprar nada. E o governo não está conseguindo estimular a economia como ele gostaria. O impulso de crédito na China ainda está muito baixo. E sem o chinês consumindo, principalmente imóvel, que culturalmente é o maior bem que o chinês sabe consumir, quando você põe para comparar o perfil de consumo do chinês, do americano e do japonês, a diferença é que o chinês, imóvel é cultura para eles.